Irmãos, especialmente aqueles que nos visitam, nós estamos já ao longo de muito tempo, cerca de 1 ano e meio, em uma série de pregações no Evangelho de Marcos. Tem sido uma bênção, tem sido grandes oportunidades de ouvirmos a voz do Senhor por meio deste Evangelho que é tão belo, é tão profundo no seu relato acerca da obra e do ministério do nosso Salvador Jesus Cristo. E nós estamos hoje começando o último capítulo deste Evangelho. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. A partir do versículo 1, será a nossa meditação de hoje, até o versículo 8. Marcos, capítulo 16, versículo 1 a 8. E aqui, antes de lermos a palavra do Senhor, me permita um breve comentário acerca de uma característica muito importante desse, ou pelo menos muito interessante, deste capítulo específico do livro de Marcos. É importante falarmos sobre isso, porque precisamos buscar o entendimento, né? Precisamos buscar acerca da confiabilidade da palavra do Senhor. Se você, e de repente você está lendo na sua Bíblia e pode perceber que a partir do versículo 9 deste capítulo 16 do Evangelho de Marcos, provavelmente na sua Bíblia vai ter pelo menos uma das duas coisas. Ou um colchete, né? Se você olhar para a sua Bíblia, né, a partir do versículo 9, não vai começar com havendo Jesus. Vamos ver aqui o versículo 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã, perceba que nessa versão nós temos um colchete ali, que vai ser fechado lá no fim do Evangelho, no fim do versículo 20, certo? De repente, se a sua Bíblia não tiver isso, provavelmente ela vai ter em algum momento, na nota de rodapé, uma certa informação acerca de alguns manuscritos, tá certo? Eu vou passar um tempo aqui explicando sobre isso, mas vamos nos deter sobre isso mais na semana que vem, tá certo? No próximo domingo. A questão é, em muitos, ou pelo menos em importantes manuscritos da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, especialmente os mais antigos, o Evangelho termina no versículo 8, certo? Termina no versículo 8. As principais testemunhas, né? Ou seja, os principais documentos, os mais inteiros, os mais elaborados, terminam no versículo 8. A grande parte dos manuscritos seguem até o versículo 20. De maneira que nós temos, ao longo da história da igreja, uma discussão, né? Um debate sobre onde, de fato, o Evangelho de Marcos termina, certo? Ou, pelo menos, até onde o autor, né, Marcos, o evangelista Marcos, escreveu. Certo? E aqui, por que eu estou falando isso? Antes que você rasgue a sua Bíblia, né? Antes que você abandone a fé. Não é isso. Na verdade, trata-se de uma discussão muito profunda, muito dedicada, zelosa com a palavra de Deus. Não é uma questão aqui de liberalismo, não é uma questão aqui de querem desacreditar a Bíblia. Não é isso. Tem gente muito séria, muito crente, muito boa, que está dos dois lados, certo? A questão é como podemos, de fato, compreender a história da formação do texto bíblico. De maneira que, e preste atenção nisso que eu vou falar, de maneira que, muito provavelmente, Marcos escreveu somente até o versículo 8, certo? Dá um tempinho para você absorver essa informação. Absorveu? Muito provavelmente, Marcos escreveu somente até o versículo 8. Por vários motivos, se levantam. Né? De repente, morreu antes de terminar o Evangelho, o que é muito improvável. De repente, o seu relato ficou incompleto. De repente, não pôde terminar de escrever, ou até escreveu, mas não foi preservado. Isso, é claro, não abala em nada a nossa fé. E de onde vem os versículos 9 a 20? Muito provavelmente, trata-se de um complemento. Se
por outra pessoa ou não, trata-se de um complemento que, veja, foi preservado e respeitado ao longo de todas as eras como escritura, como palavra de Deus. Dito isso, né, e aí de repente você, mais estudioso, vai atrás dessas informações e fica se questionando, né, em quem acreditar, ok? A questão é, nós temos, né, dicas muito práticas aqui. Nós temos a confiança total nos versículos 1 a 8, versículos 9 a 20, podemos recebê-lo, como toda a igreja ao longo de todos os séculos, como palavra de Deus. Tendo dois entendimentos aqui, tá certo? O primeiro é a tranquilidade de que tudo aquilo que se encontra nesses textos estão encontrados em outros lugares da Escritura, especialmente em outros evangelhos, de maneira que não tem nada estranho, não tem nada fora o que não se encaixa com a fé cristã, baseados nesses versículos. E segundo, e aí os irmãos, né, que estarão aqui na próxima semana, no próximo domingo, vão perceber como eu vou pregar esse texto. Partindo do pressuposto de que é um texto que deve ser pregado, mas tomando sempre o cuidado de trazer outros textos da Escritura para amparar tudo aquilo que vai ser falado. Antes que você, de novo, saia por aí dizendo, mudaram a Bíblia, está vendo? Os céticos estão certos. Calma, perceba, é um pastor falando aqui de púlpito, aquilo que teólogos, ao longo de toda a história, ao redor do mundo inteiro, tratam de maneira muito tranquila. Podemos confiar no texto que chegou até nós, na palavra de Deus. Dito isso, talvez eu tenha demorado mais do que gostaria, neste parêntese, vamos ler o texto, a palavra do nosso Deus, Marcos capítulo 16, versículo 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. E assim, como falei, termina uma série de manuscritos do Evangelho de Marcos. De maneira que o apóstolo Marcos, o autor, o evangelista Marcos, terminou aqui o seu Evangelho. E assim nós oramos. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas e pelo privilégio que temos de adorar ao Senhor com alegria, como estamos fazendo agora. É bom demais poder ler a Tua palavra, podermos nos reunir ao redor dela para aprendermos do Senhor. E especialmente hoje, Pai, que lemos esse texto glorioso, maravilhoso, que alegra o nosso coração, o relato da ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Te pedimos, Pai, que esse relato esteja firme em nossos corações, que esse relato esteja vibrante, Pai, fortalecendo a nossa fé, aumentando a nossa esperança, Pai, para a glória do Senhor. Nós te pedimos isso, que o Teu Espírito Santo esteja nos nossos corações, nos levando ao entendimento mais profundo, mais verdadeiro do Senhor, que possamos sair daqui confiantes em Ti, sabendo que o Senhor nos chamou para sermos verdadeiras testemunhas do Evangelho e da obra, da morte e da ressurreição do nosso Salvador Jesus.
É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos caminhado ao longo do Evangelho de Marcos, como eu disse, já há 1 ano e meio. Começamos no ano passado, ainda ali cerca do começo do ano, dando os primeiros passos neste Evangelho, que é um Evangelho em que fica clara, demonstrada essa longa caminhada do nosso Salvador Jesus Cristo. Aquele homem incansável que propôs diante de si mesmo um caminho, uma obra, uma missão que mudaria o mundo. E nós temos lidado com esses acontecimentos da vida de Cristo e temos aqui compreendido que não eram acontecimentos quaisquer, não eram acontecimentos banais, superficiais. Pelo contrário, a obra de Cristo, irmãos, e eu sou enfático em sempre repetir isso, foi a coisa mais importante que já aconteceu na história deste mundo. Desde a criação, desde que o Senhor, o Criador, colocou nesta terra a sua criatura, a sua criação humana, o primeiro homem, a primeira mulher, nós sabemos, os impérios nasceram e morreram, nações foram desenvolvidas, a cultura humana se estabeleceu, grandes feitos foram realizados. Mas não tem nada que se compare àquilo que o homem de Nazaré fez, o nosso Salvador Jesus Cristo. Temos tido o privilégio de, nas últimas semanas, meditarmos nesse clímax da obra de Jesus. Lá no começo, nós vimos que ele nasceu como um ser humano, vimos que ele cresceu, arregimentou os primeiros discípulos, pôde ensinar, contou parábolas, realizou milagres, e agora, nesta última semana de vida, chegou a Jerusalém, no centro ali da vida pública, religiosa da Judéia, foi perseguido, preso, traído, foi torturado, crucificado. Até aqui nós temos falado da cruz. Mas como é maravilhoso nós sabermos que a nossa fé, ela não termina em um homem pregado na cruz do Calvário. A nossa fé, ela não encontra o seu ápice, o seu brilho maior na cruz do nosso Salvador Jesus Cristo. Perceba, é um evento glorioso, é um evento maravilhoso, mas ainda não é o fim. Porque se parasse ali, se parasse na morte, poderia ser um grande exemplo de um homem que morreu por uma causa. Poderia ser ali uma grande demonstração de um homem que acreditava naquilo que dizia. Mas passaria. Mas porque Cristo Jesus ressuscitou, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, nós temos a garantia, o peso, o penhor de que a nossa fé não é vã, não é vazia, não é inútil. A nossa fé tem fundamento, e é um fundamento maravilhoso e glorioso. A nossa fé, meus irmãos, ela não contempla, não encontra a sua esperança somente em um homem derrotado na cruz. Em um homem que foi retirado da cruz ali no seu corpo morto, aquele cadáver que foi tirado do madeiro e depositado num sepulcro, como nós vimos na semana passada. A nossa fé contempla todas essas coisas, mas não para aí. A nossa fé contempla a história de um homem, do Filho de Deus encarnado, que morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Está vivo. Essa é a base, a razão, o fundamento da nossa fé. E aqui nós lemos um relato, irmãos, um curto relato. O Evangelho de Marcos, às vezes, é muito sucinto, como nós já somos acostumados. Um curto relato acerca do testemunho, das primeiras testemunhas da ressurreição. Percebam, aquelas pessoas, mulheres, vamos falar sobre isso, mulheres, estão tendo o privilégio de testemunhar o ponto máximo da história desse mundo. O que passaria pelo seu coração, se fosse você, naquele momento? O que passaria ali na sua mente? Quais tipos de sentimentos, de emoções estariam no seu coração quando fosse
colocada na sua responsabilidade falar sobre aquela obra grandiosa. É interessante, nós vamos falar um pouco sobre isso nesta noite. Nós vemos que o evangelista Marcos, ele poderia ressaltar muitas emoções diferentes diante do túmulo vazio de Cristo. Mas ele faz questão de enfatizar, pelo menos aqui nos versículos 1 a 8, que a reação daquelas mulheres à ressurreição de Cristo Jesus foi muito medo. Medo. Essa foi a emoção que elas sentiram. O medo, meus irmãos, sabemos que é um sentimento muito familiar nosso. É diante de coisas que nós não explicamos, diante de coisas que fogem ao nosso controle, é diante do futuro que nós não conhecemos. É um sentimento universal, paralisante. Temos medo de muitas coisas. Medo da morte, medo da solidão, da escassez, do futuro, como eu já falei. E o medo, muitas vezes, ele tem o poder de tirar a nossa esperança. O presbítero Lucas, pregando no domingo passado, aqui pela manhã, ele falou uma frase que impactou meu coração. Ele disse que o Senhor, ele diante, né, da sua obra e da nossa caminhada com Ele muitas vezes nos acolhe no nosso medo. Ele permite que nós tenhamos medo. O que o Senhor não tolera é a incredulidade. Veja, o medo, ali a insegurança, a dúvida, muitas vezes faz parte da jornada de maturidade cristã. Nós vamos ver um pouco sobre isso hoje. O que não podemos tolerar é a incredulidade. E assim, nós vemos como essas mulheres, elas deixam para a história aquilo que passou no coração delas. O medo, confrontado diante de um túmulo vazio, que hoje nós, né, podemos dizer, eu conheço o Evangelho, eu conheço a Cristo, eu sei a história completa. Olhar para aquele túmulo vazio é sinônimo de esperança, de alegria, é triunfo, é vitória. Nós falamos sobre isso todos os domingos, nós falamos sobre isso especialmente na Páscoa. Celebramos a ressurreição de Cristo na mesa, na ceia do Senhor. Mas repito, e se fosse você naquele momento, certamente teríamos medo também. Mas o medo, irmãos, revela como está o nosso coração. Quando nós olhamos para este texto, nós devemos compreender que trata-se de uma continuidade da caminhada dos discípulos até aqui. Até aqui nós vimos aqueles homens que, embora tivessem sido treinados por Jesus todos os dias, aquela multidão que caminhava com Cristo, ouvindo o ensino, ouvindo as parábolas, testemunhando milagres, sendo encorajados, exortados pelo próprio Mestre, o Senhor Jesus. Muitas vezes duvidavam, muitas vezes tinham medo, muitas vezes demonstravam ali que não compreendiam muito bem as coisas. Os apóstolos, aqueles grandes heróis da fé, escolhidos a dedo por Jesus, até aqui já não estão mais, perceba. De maneira que quem aparece na cena do túmulo vazio não são eles, são mulheres. Onde está João? Onde está Mateus? Onde está Tiago? Onde está Pedro? Pedro, aquele que há pouco tempo negou a Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse, como nós conhecemos muito bem a história. Esses homens, eles já têm demonstrado já há algum tempo, como nós temos testemunhado, eles não compreenderam muito bem e não confiaram muito bem na palavra de Cristo. Essas mulheres, elas demonstram também a continuidade disso. Por isso, nós olhando para o versículo 1, irmãos, nós podemos ver nesse relato algumas questões que saltam aos nossos olhos. Veja, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Perceba aqui o movimento da cena. Jesus Cristo morreu numa sexta-feira. Ali pela manhã foi crucificado.
agonizou durante 3 longas horas, pendurado na cruz, morreu ali no começo da tarde, e antes do pôr do sol, foi retirado da cruz a pedido de José de Arimateia, como nós vimos na semana passada, aquele discípulo de Jesus que estava antes com medo dos judeus, mas que de maneira ousada, de maneira ali corajosa, pediu o corpo de Cristo a Pilatos, de maneira que ele conseguiu esta ação, toma o corpo de Jesus, certamente com muito cuidado, com muito carinho, e o deposita em um sepulcro que pertencia a ele mesmo. Certamente não era uma cova rasa, não era um sepulcro qualquer. Tratava-se de um sepulcro de um homem muito rico, muito poderoso e influente. Ali Jesus Cristo foi sepultado. A palavra nos diz que José de Arimateia simplesmente enrolou o corpo de Cristo em um lençol, porque não tinha muito tempo para grandes cerimônias, não tinha muito tempo para grandes enfeites, para grandes banhos de perfume, como era comum naquele tempo. Deposita Cristo, o corpo de Cristo, no sepulcro, e uma longa pedra é rolada ali na entrada da tumba. O pôr do sol acontece, inicia-se o sábado de descanso. Nenhum trabalho deveria ser feito. Os judeus guardando o sábado, mas essas mulheres aqui de maneira muito afetuosa, precisamos reconhecer isso, de maneira muito afetuosa, marcaram uma série de mulheres aqui, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, alguns outros evangelhos apontam outros nomes, Susana e outros nomes de mulheres, de maneira que elas se organizaram para no domingo de manhã, tão logo terminasse o sábado, elas estivessem ali na entrada do túmulo para honrar o corpo de Jesus. Elas organizaram, né? Eu imagino assim que foi a SAF que organizou, né? De maneira muito carinhosa, né? Vamos reunir as irmãs, vamos comprar os perfumes, os óleos aromáticos, vamos no mercado, vamos na feira, vamos cedinho de manhã para honrar o nosso mestre, porque nós amamos a Cristo, nós amamos ao Senhor. E veja que exemplo maravilhoso de cuidado aqui. Nós honramos, por exemplo, os nossos mortos. Como cristãos protestantes, é claro, nós temos muitas questões, né, com o cuidado dos mortos. Normalmente os católicos romanos eles estão mais cerimoniais nessas questões, né? Mas veja como faz parte de uma honra da nossa cultura guardarmos boas lembranças. Nós não, quando compreendemos, morreu, então faz qualquer coisa. Não. Nós buscamos sepultar num local digno, de maneira honrada, não tratamos de qualquer jeito. Isso faz parte de uma demonstração de amor, de demonstração de respeito pelos nossos mortos. E essas mulheres estavam fazendo isso. Vamos ali no domingo de manhã honrar o corpo de Jesus. Por um lado, a gente pode elogiá-las. Que atitude maravilhosa. Que atitude honrada. Caminhando com Cristo o tempo todo. E agora que ele descansa, vão poder ali dar a ele um devido tratamento, porque, coitado, foi crucificado. Imagine como está desfigurado. Imagine como sofreu. Vamos dar a ele, ou pelo menos ao seu corpo, um tratamento digno. Essas mulheres estavam servindo a Cristo? Sim, a gente poderia dizer. Estavam honrando o seu discipulado? À primeira vista, parece que sim. E elas estavam ali no caminho, perceba, nos diz assim o versículo 3, perguntando, tentando entender qual seria a logística daquela programação. A pergunta que faziam umas às outras era: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Se é uma programação das mulheres, né, podemos dizer assim, normalmente o trabalho pesado fica para os homens, né? Será que não vai ter nenhum maridão aí para vir aqui para empurrar a pedra? Como é que a gente vai fazer? Qual vai ser aqui o nosso planejamento para realizar esse serviço a Jesus que nós queremos dispensar?
E aqui nós temos uma contradição, demonstrando tanto amor e tanto carinho a Jesus. Elas se esqueceram de confiar na sua palavra. Porque foi ele mesmo que disse que seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria. A atitude dessas mulheres não deveria ser: vamos honrar o corpo de Cristo. Confiantes, esperançosas, deveria ser: vamos ao túmulo para testemunhar o cumprimento fiel daquilo que o nosso Salvador já tinha dito, prometeu e certamente cumprirá. Mas não fizeram isso, irmãos. Assim como os discípulos que há tanto tempo já deram tantas demonstrações, que tinham lutas em seus corações acerca da incredulidade, acerca do cumprimento da palavra de Cristo, assim essas mulheres demonstram que são também carentes da confiança e da esperança que somente o Espírito Santo pode dar. Não entenderam, não confiaram, foram honrar o corpo de Cristo, enquanto deveriam ir, na verdade, encontrar Cristo vivo e ressurreto. Chegaram lá. E aí, olhando no versículo 4, viram que a pedra já estava removida. De maneira irônica aqui, é como se a grande preocupação delas já tivesse sido resolvida. Quem vai remover a pedra? Nós não conseguimos, é muito pesada. Será que podemos chamar alguns dos discípulos que caminhavam conosco? Não vai dar porque fugiram. Onde está Pedro? Ninguém sabe. Voltou para Galileia. Mas o próprio Deus já tinha a solução. Deus mesmo removeu a pedra. Deus mesmo retira aquilo que aos olhos humanos impedia aquelas mulheres de contemplarem a Cristo, não morto, mas ressuscitado. Quando chegaram, a pedra já estava removida. No versículo 5, nós vemos que elas rapidamente entram no túmulo e ali veem um jovem sentado do lado direito do túmulo. A palavra, pelo menos aqui no Evangelho de Marcos, não nos dá muitas informações. Um jovem sentado e vestido de branco. É claro que nós sabemos, trata-se de um anjo, trata-se de um mensageiro da parte de Deus. Os outros evangelhos afirmam que 2 varões estavam aqui. Não temos aqui uma contradição. Se tem 2, tem 1. Né? Marcos coloca a ênfase neste varão, neste jovem vestido de branco que estava ali. E perceba, ele não estava alvoroçado. Ele não estava como quem estava participando de alguma atividade improvisada, ou pelo menos ilícita, como acusaram depois os fariseus. Certamente foi uma conspiração para roubar o corpo de Jesus. Esse jovem, vestido de branco, estava simplesmente sentado, esperando aquelas que seriam as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Esse homem aqui, esse anjo, está assentado, não somente aguardando, não somente tranquilo, mas a posição de estar assentado era, naquele contexto, naquela cultura, a posição de alguém que está pronto a ensinar. Hoje nós fazemos o contrário na nossa cultura. Veja, eu estou em pé aqui, não é? Naquela cultura é diferente. Quem vai falar, se assenta. O Senhor Jesus, em tantos momentos, é retratado dessa maneira. Por exemplo, quando vai pregar na sinagoga, lá em Cafarnaum, é dito que Jesus toma o rolo do livro de Isaías, lê o texto e se assenta para ensinar. Ou seja, se assenta para proclamar a verdade, se assenta para proclamar a palavra de Deus. E assim esse anjo agora tem essa oportunidade, essa responsabilidade de, assentado, ensinar aquelas mulheres onde elas deveriam colocar a sua esperança. O que é que ele diz? Elas, atemorizadas, podem ouvir da parte daquele homem. Versículo 6. Não tenham medo.
Vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Aquele anjo dá àquelas mulheres, aquelas nossas irmãs, esse testemunho glorioso da ressurreição de Cristo. Testemunho que não encontra dúvidas, de maneira que ele é preocupado, perceba, em dar detalhes. É Jesus. Jesus era um nome muito comum daquela época, mas é Jesus o Nazareno. Não é um qualquer. Não há um engano aqui, não há uma confusão sobre quem está sendo falado. É Jesus o Nazareno, aquele que foi crucificado. Aquele que foi aparentemente derrotado pela morte. Aquele que foi humilhado à vista de todos. Aquele que teve o seu corpo rasgado. Aquele que teve as suas mãos e os seus pés perfurados. Não simplesmente por pregos carnais, mas ali pelo poder, pela tirania do Império Romano, ou dos fariseus, ou do Sinédrio. Certamente, muitos ali em Jerusalém falavam sobre a derrota daquele homem. E falou até algumas coisas bonitas, umas coisas importantes. Eu até gostava dele, fazia milagres, me curou, mas foi derrotado. E veja o testemunho, irmãos, que esse anjo tem o privilégio aqui da parte de Deus proclamar, e que é o testemunho que encontrou o coração daquelas mulheres e encontra também o meio e o seu coração. Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ressuscitou. A morte real, verdadeira, dura, dolorida. Essa morte que aos olhos humanos é vergonha, foi revertida pelo poder de Deus, de maneira que o crucificado ressuscitou. Ele não está aqui. Esse é o testemunho do anjo. Essa mensagem que a gente costuma lembrar ali em abril ou no final de março, mensagem da Páscoa, é, na verdade, e deveria ser a mensagem de todos os dias de nossas vidas. Essa mensagem, meus irmãos, esse acontecimento é, na verdade, a grande razão de, por exemplo, nós estarmos aqui reunidos no dia de domingo e não no sábado, como os nossos irmãos da antiga aliança se reuniam. Porque queremos marcar e testemunhar por meio do nosso culto, por meio do nosso ajuntamento, o fato glorioso de que o nosso Salvador não foi vencido pela morte. Ele ressuscitou. Então, todo culto, todo domingo, é dia de lembrarmos dessa ressurreição. É dia de lembrarmos dessa notícia maravilhosa. A mensagem do anjo é: não tenham medo. Aquele medo que a gente disse que é tão familiar a todos nós. E que muitas vezes luta com a nossa fé, com a nossa esperança, com a nossa confiança. A mensagem que pode ser pregada diante da obra perfeita de Cristo Jesus é: não tenham medo, não temas. Essa confiança, essa segurança que está disponível para mim, para você e para todos aqueles que confiam em Cristo Jesus. Não tenham medo, porque o Salvador venceu a morte. Quando nós pensamos, irmãos, na ressurreição de Jesus, quando nós pensamos nesse evento glorioso, nós precisamos, e é importante isso, colocá-la no lugar central da nossa fé. Muitas vezes, na nossa pregação do Evangelho, me permita corrigi-lo nisso, se de repente você erra nesse sentido, como eu erro muitas vezes, nós enfatizamos muito a morte de Jesus. Vamos pregar o Evangelho para alguém, muitas vezes ali de maneira sucinta, rápida, e dizemos: Jesus morreu pelos pecados. Jesus morreu para salvar. Jesus morreu pelo seu povo. Isso é verdade. Louvado seja Deus por isso. De fato, e já pregamos, já passamos por essa passagem. A morte de Cristo Jesus exerce um papel fundamental no plano da salvação.
Mas repito as palavras do apóstolo Paulo. Jesus morreu pelos nossos pecados. E isso é o evangelho. Jesus ressuscitou. Isso também é o evangelho. Mas se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Como a gente pode compreender isso? A questão, irmãos, é que a ressurreição, o fato de Cristo Jesus vencer a morte, é para nós, em primeiro lugar, a garantia de que o sacrifício de Jesus foi aceito. A palavra nos fala em tantos lugares, especialmente no Novo Testamento, que Jesus Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus, por meio do Espírito Santo. O poder de Deus se manifesta ali naquele corpo que estava verdadeiramente morto. Jesus não estava dormindo, Jesus não estava fingindo, Jesus não estava ali em um estado meio que intermediário, não. Jesus de fato morreu, passou a experiência da morte, aquilo que está, pelo menos, ameaçado para todo pecador. Aquilo que todo pecador merece. Foi exatamente isso que Cristo sofreu. Jesus Cristo morreu verdadeiramente, de maneira que aquele corpo que foi sepultado estava sem batimento cardíaco, o sangue já não mais circulava, a atividade cerebral cessada durante 3 dias. Mas o poder de Deus vem sobre aquele corpo. Mais uma vez, imagine só, naquela manhã de domingo, as atividades cerebrais do corpo de Cristo Jesus começam a voltar. O sangue começa a circular, o coração começa a bater, o pulmão começa a respirar, os olhos de Cristo se abrem. Ele retira de si aquele lençol, levanta de uma maneira glorificada, dando a esse mundo um testemunho de que a morte de fato foi vencida, dando a esse mundo que aquilo que Cristo Jesus realizou na cruz não foi simplesmente um teatro, não foi simplesmente uma fantasia, foi de fato o verdadeiro pagamento que satisfez a justiça e a ira do nosso Deus, e que é poderoso para me salvar e salvar você, e salvar todo aquele que crê neste sacrifício. Se Cristo Jesus tivesse morrido e sepultado, mas não ressuscitado, poderíamos dizer, não foi suficiente. Mas porque ele ressuscitou, nós temos segurança e confiança de que a sua obra, ela foi plenamente aceita. E essa obra, ela é poderosa para trazer salvação. Essa é a verdade gloriosa, irmãos, da ressurreição. Uma outra verdade que nós devemos compreender é que Cristo Jesus, como nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele representa as primícias de uma obra maior, de uma obra mais duradoura. O apóstolo Paulo fala, olha, assim como Cristo Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. Primeiro, seguindo a ordem. Primeiro Cristo, as primícias, ou seja, os primeiros frutos, e depois os que seguem a Cristo. Ou seja, naquela manhã de domingo, pelo poder de Deus, operacionado pelo Espírito Santo, aconteceu em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, a inauguração de uma obra que o Senhor vai fazer com toda a criação. Quando nós lemos o Antigo Testamento, especialmente Isaías, aquelas promessas gloriosas do novo céu, da nova terra, aquelas promessas que nos falam de um futuro glorioso, nos falam de uma era que ainda virá, em que nós não teremos
a sombra da morte, nós não teremos dor, nós não teremos, irmãos, o pecado, especialmente. Nós vemos em Jesus Cristo a primeira demonstração dessa renovação. Qual é a garantia que nós temos da herança que está reservada para nós? A garantia é exatamente essa. Deus já começou a obra e fez isso no corpo do seu Filho Jesus. Quando Cristo ressuscita, meus irmãos, ele ressuscita, é claro, a gente precisa entender isso com uma certa continuidade com o seu corpo de antes da morte. De maneira que ele é reconhecido, de maneira que ele ainda guarda as suas cicatrizes, ele as apresenta aos seus apóstolos depois. Está aqui as marcas nas minhas mãos, nos meus pés, está aqui a cicatriz do meu lado. Então, de certa forma, o corpo de Cristo depois da ressurreição, ele é uma continuidade do seu corpo de antes da cruz, de antes da ressurreição. Mas é também um corpo diferente. E esse é um mistério que a gente não compreende muito bem. Mas o apóstolo Paulo nos ensina também lá em 1 Coríntios. Ele diz que Cristo Jesus, ele ressuscita para a incorruptibilidade. Veja que coisa interessante, né? Uma palavra longa, né? Mas qual é a ideia? Jesus, e assim também nós ressuscitamos de uma maneira diferente. Pense em outras ressurreições que aconteceram na Escritura. Pense em Lázaro, João capítulo 11. Aquele homem, amigo de Cristo, morreu. Jesus demora até um tempinho para chegar lá. A irmã dele diz: Senhor, o Senhor demorou. Se o Senhor tivesse aqui, ele nem tinha morrido. Mas Jesus tem ali a demonstração, ou pelo menos a oportunidade de demonstrar o seu poder. E também essa mensagem gloriosa de uma ressurreição que ainda viria. E ali, já com 4 dias, as pessoas já dizendo: não, nem mexe, porque já está cheirando mal. Jesus chama aquele homem para a vida. Lázaro, vem para fora, Lázaro. E assim acontece. Sai aquele homem todo ainda amarrado, todo ainda atado com a sua preparação para a sepultura. Mas Lázaro, embora tenha sido alvo de um grande milagre da parte de Deus, ele voltou a morrer. Ressuscitou. Mas voltou para o mesmo corpo. Voltou da mesma forma. De maneira que nós não sabemos quando, mas depois encontrou mais uma vez com a morte. Se por doença, se por martírio, nós não sabemos. Mas é fato que morreu. Não é assim que acontece com Jesus. Jesus Cristo levanta do seu sepulcro de uma maneira agora incorruptível, de maneira diferente. Ele não mais se encontra com a morte, não mais caminha para a morte. Pelo contrário, aquilo que Cristo experimenta hoje em seu corpo, assim como ele fez desde a ressurreição, é uma experiência de glória que está reservada para todos aqueles que confiam em Jesus. Naquele dia, meus irmãos, nós seremos ressuscitados. Ressuscitados para a glória, para a incorruptibilidade. Não mais para encontrar a morte, não é um adiamento da morte, não é um paliativo. Não. Nós experimentaremos da vitória de Cristo Jesus sobre a morte. O último inimigo a ser vencido é quem? A morte. Ela recebeu um nocaute nesse domingo de manhã, quando a pedra do sepulcro foi retirada e o nosso Salvador Jesus Cristo saiu vivo daquele lugar. Essa é a beleza, meus irmãos, da ressurreição. Essa mensagem que
deve estar em nossos corações. Muitas vezes, repito, nós damos muita ênfase à morte de Cristo Jesus, e isso é importante. Mas lembre-se sempre, na pregação do Evangelho, precisamos falar que o Cristo que foi morto, ressuscitou, venceu a morte. Essa mensagem de vida, de esperança que esse mundo tanto precisa. A mensagem de vida que levou essas mulheres a ouvirem da parte daquele mensageiro: não tenham medo. O texto continua. Versículo 6, nós já vimos, está aqui o lugar onde tinham colocado. Versículo 7 diz: mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. É interessante, meus irmãos, como nós vemos no versículo 7, uma comissão, uma ordem que aquele anjo dá da parte de Deus para que aquelas mulheres testemunhassem daquilo que tinham acabado de ver. O sepulcro vazio, o anúncio da ressurreição de Jesus. Vão e digam aos discípulos, digam a Pedro. E aqui podemos separar em algumas partes. Primeiro, é maravilhoso nós vermos como as primeiras testemunhas de Cristo, da ressurreição de Jesus, foram mulheres. Os nomes delas estão aqui: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé. Outros evangelhos nos falam de outras irmãs. E por que isso é interessante? É claro que você já deve ter ouvido ou lido sobre uma acusação de que a história de Jesus Cristo ela é inventada ou falsificada. Ela foi o fruto de uma conspiração para ganhar algum tipo de vantagem, para ganhar poder, não sei. É claro que a gente pode responder já de pronto que eu não sei que tipo de pessoa morre, é levada à morte por causa de uma história inventada, como os apóstolos enfrentaram. Mas ok, se essa história fosse inventada, certamente seria muito inteligente, seria pelo menos muito ardiloso colocar elementos que dessem credibilidade para a história. Uma pergunta que pode surgir: vocês estão dizendo que Jesus ressuscitou? Quem é que estava lá para dizer? Certamente, se fosse eu que inventasse a história, eu diria: quem estava lá era Pilatos, aquele que mandou crucificar. Pilatos mesmo que viu. Ou o sumo sacerdote, ou os escribas. Eles viram, eles testemunharam. Mas não. O relato do evangelho, e isso é um consenso nos 4 evangelhos, nos afirma que as primeiras a testemunharem da ressurreição de Cristo Jesus foram mulheres. E perceba que o testemunho da mulher naquele tempo não tinha muito valor, não tinha muito peso. Perceba, aqui é só uma descrição da cultura daquela época. O testemunho da mulher não tinha valor num tribunal. Ela precisava do marido dela para que a verdade fosse estabelecida. Que história inventada é essa? Que inventa a sua própria refutação. Poderiam dizer: não faz nem sentido. Vou dar ouvido a esse testemunho. Não tem valor na nossa cultura, não tem valor na nossa sociedade. Mas ainda assim, nós vemos como, de maneira muito sincera e honesta, o Espírito Santo, inspirando esses irmãos a escreverem a palavra do Senhor, fez questão de garantir que esse relato estivesse aqui da maneira que aconteceu. Mesmo que isso fosse contracultural, mesmo que isso desafiasse os valores daquele tempo, mesmo que isso levasse até algum tipo de falha nessa narrativa, mas o Senhor escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O Senhor usa essas nossas irmãs valorosas,
importantes como as primeiras pregadoras da ressurreição. Há quem diga, né? João Calvino disse isso. O reformador João Calvino disse que, de uma maneira muito interessante, essas mulheres aqui foram feitas de apóstolas para os apóstolos. Veja, vão e avisem aos demais. Avisem aos discípulos. Avisa Pedro. Aqueles homens que mais tarde seriam testemunhas da ressurreição. Que seriam os fundamentos da igreja. Seriam aqueles que trariam o verdadeiro testemunho. A doutrina apostólica. Eles ouviram em primeira mão dessas irmãs. Avisa aos discípulos. Avisa Pedro. E aqui nós temos uma outra lição, irmãos, neste versículo. Já que estamos falando de medo, temos aqui constantemente apontado, denunciado a fraqueza de tantos personagens no Evangelho de Marcos, a começar pelos discípulos. E muitas vezes demonstram que estavam vacilantes. Mas ainda assim o Senhor tem algo a fazer com eles. Pedro negou a Cristo, tinha abandonado já em seu coração essa vida. Estava caminhando para Galileia. O Evangelho de João nos diz que voltou a pescar. Nada errado com a pesca. A questão é, vou voltar para a minha vida. Como se tudo isso que eu vivi nesses 3 anos tivesse sido apenas um sonho. Vou viver como se nada tivesse acontecido. Vou voltar para quem eu era antes. E aí vem esse anjo da parte de Deus e diz: vá buscar Pedro. O apóstolo Pedro aqui ele tem esse destaque no Evangelho de Marcos, porque precisamos lembrar, Marcos escreveu o seu Evangelho tendo Pedro como a sua principal fonte. Marcos, ele foi um auxiliar do apóstolo Pedro no seu ministério em Roma. É como se Pedro guardasse com muito carinho no seu coração a lembrança de que o Senhor não se esqueceu dele. E o anjo disse: avisa aos discípulos e a Pedro, aquele que negou, o covarde, aquele que fugiu, aquele que abandonou, aquele que deixou tudo para trás, aquele que aparentemente renunciou. É esse mesmo que é alvo agora dessa pregação. Avise a Pedro, para que ele confie nessa história. E nós sabemos, esse mesmo Pedro, nos diz assim o Evangelho de João, é o mesmo que vai ser restaurado. No meio daquela história belíssima, aquela conversa que ele tem com Jesus na praia. Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, Pedro. E a resposta de Cristo, diante das declarações, muitas vezes titubeantes de Pedro, é: apacenta as minhas ovelhas. Isso, irmãos, traz para nós aqui um consolo, muitas vezes para a nossa insegurança e para o nosso medo. Certamente essas frágeis pessoas, discípulos e discípulas de Jesus, estavam lidando com uma questão terrível nos seus corações. Imagine como foi esse sábado. Imagine como foi esse tempo, esse intervalo entre a morte e a ressurreição de Jesus. Tudo foi por água abaixo. Mas o mesmo Deus, que conhece os nossos corações, Ele trata também o nosso medo. Ele faz isso nos afirmando a verdade da ressurreição. Ele faz isso também nos usando como testemunhas dessa verdade. São esses mesmos homens, essas mesmas mulheres que serão usadas poderosamente como instrumentos de Deus para proclamar o evangelho da salvação. Quantas pessoas não foram alcançadas pelo testemunho dessas pessoas que estão aqui medrosas, mas depois serão corajosamente usadas pelo Espírito Santo para pregar o evangelho. O Evangelho de Marcos nos relata, irmãos, no versículo 8,
perdão, no versículo 7, de que Cristo ainda encontraria com eles lá na Galileia. Lá vocês o verão, como ele mesmo disse. Lembrem-se, confiem na palavra de Jesus. Mas é interessante que o versículo 8, meus irmãos, nos aponta aqui a reação dessas mulheres. Saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Mais uma vez o medo se apresenta. Mais uma vez o temor, e aqui não é o temor bom, não é o temor positivo, é aquele temor que nos paralisa. O que faremos? Como agiremos agora? Fugiram do sepulcro. Não contaram nada a ninguém, nos diz o Evangelho de Marcos. É interessante que essa ênfase do Evangelho, e precisamos lembrar, é dessa maneira que muitos manuscritos terminam o Evangelho de Marcos, de uma maneira muito abrupta. Assim, vai terminar no medo. Vai terminar com essas mulheres, testemunhas de Cristo, paralisadas. De maneira que muitos afirmam que o Evangelho termina com um desafio. Nós sabemos que elas contaram aos outros, os outros evangelhos nos afirmam isso. Foram correndo, encontraram a Pedro, encontraram aos demais, e falaram sobre a ressurreição de Jesus. Eles muitas vezes nem acreditaram. Pedro vai correndo ao sepulcro com João, e encontra ali o sepulcro vazio. Tomé demora um pouco mais para acreditar, de maneira que todos os discípulos ficam ali lutando ainda com a sua incredulidade, lutando com o seu medo. Qual é a mensagem que nós temos aqui? O Evangelho de Marcos termina essa passagem deixando para todos nós, para os seus leitores, para a Igreja de Cristo em todas as épocas, um desafio diante do testemunho, da pregação, da ressurreição de Jesus. O que é que você vai fazer com esse testemunho? Se formos alcançados pelo Evangelho, o próprio Deus nos chama de testemunhas. Essa mensagem está conosco agora. É como uma tocha, né, que vai sendo carregada de geração em geração. Hoje está conosco. Uma corrida, né, de revezamento. Muitas pessoas já correram antes de nós, carregando essa mensagem com força, com zelo, com dedicação. Muitas pessoas entregaram a própria vida para que a luz do Evangelho continuasse brilhando. O evangelista Marcos nos diz a tradição que, depois de Roma, tornou-se um pastor na igreja em Alexandria, no norte do Egito. E ali, em uma revolta popular contra os cristãos, foi amarrado por seu pescoço e carregado por uma carruagem, onde encontrou a sua morte. Quantos outros irmãos nossos levaram esse testemunho diante da vitória de Cristo sobre a morte? Encontraram a sua própria morte. Não tiveram medo. E isso, é claro, não estava neles. Não é porque Marcos, ou Pedro, ou qualquer outra testemunha de Cristo é poderosa em si mesmo, mas porque o Espírito Santo, que aplica em nosso coração este Evangelho, faz de tal maneira que a mesma confiança que essas pessoas tinham quando testemunharam com os seus olhos esses acontecimentos, essa mesma confiança está disponível para todos nós. De maneira que nós podemos viver a esperança do Evangelho. É o Espírito Santo quem sela no nosso coração essa fé, essa certeza, essa confiança que vai dia após dia, de fé em fé, minando o nosso medo. O medo é uma realidade. E de repente, ouvindo essas palavras, você diz, não sei se eu teria coragem.
Ainda bem que eu vivo aqui no Brasil, né? País livre, temos tolerância religiosa. No máximo, o que fazem contra nós é um post no Instagram e tá tudo bem. No máximo, eles dizem, tá perseguindo os cristãos. Tá nada. Tem gente morrendo nesse mundo. Os nossos irmãos nigerianos, meus irmãos, estão fazendo culto, enterrando crente. E muitas vezes nós dizemos, Senhor, eu não sei como eu viveria dessa maneira. Eu entendo. Eu também não sei. Mas o que precisamos é confiar no Senhor Jesus. Confiar na obra de Cristo, consumada, perfeita, nesse amor de Cristo que lança fora todo o medo. Aquelas mulheres tremeram. Os discípulos tremeram. Covardes. Muitos deles incrédulos. Mas, quando nós lemos o livro de Atos, aquela pequena igreja, 120 pessoas reunidas ali na festa de Pentecoste. Reunidos, escondidos, ali querendo compreender como as coisas ainda aconteceriam. Jesus mesmo diz, vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas. De maneira que o que nós testemunhamos ali em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem com poder sobre aquela igreja, aquela pequena comunidade de crentes reunida ali no meio de Jerusalém, quando nós vemos diante da zombaria de todos, nós não vemos covardes, nós vemos homens e mulheres de Deus que proclamam as grandezas do Senhor. Nós não vemos o Pedro negador, covarde, fugitivo de Cristo. Nós vemos um Pedro que se levanta ousadamente para pregar o evangelho diante de milhares de pessoas. E cheio do Espírito Santo, ali é usado por Deus para batizar mais de 3.000 pessoas. Essa ousadia em Cristo Jesus é minha e é sua. Meu irmão, peça ao Senhor que trabalhe no seu medo. Peça ao Senhor que trabalhe na sua fé, que fortaleça o seu testemunho, porque Ele conta conosco. E que privilégio é, meu irmão, fazer parte dessa obra. Que privilégio é poder falar sobre Cristo. Que privilégio é poder falar sobre o Evangelho. Falar sobre a salvação que nos alcançou. Falar sobre a pessoa que mais amamos nesse mundo. O nosso Salvador Jesus Cristo. Que possamos abrir a nossa boca e testemunhar do Evangelho que nos alcançou. Porque naquele dia estaremos encontrando com Ele. Ressuscitados, gloriosos, para a glória do nosso Deus. Louvado seja o Senhor, meu irmão. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, Pai, por Tua palavra. Te pedimos que o Senhor aplique em nós a Escritura, Senhor. Fomos desafiados por ela. Em nosso testemunho, em nosso compartilhar do Evangelho, em nossa fé, no nosso medo. Trata os nossos corações e que o Senhor seja glorificado, Pai, pela maneira como temos vivido, olhando para Cristo, olhando para a cruz do Senhor, olhando também para o túmulo vazio. Porque o nosso Salvador Jesus Cristo ressuscitou. Hoje está assentado à direita de Deus Pai, e onde reina poderosamente, onde intercede por nós, em nossas fraquezas, em nosso medo, em nossa insegurança, em nossa falta de fé. Nos enche do Teu Espírito Santo, Pai. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.